João Paulo Capelanes com um cabelo maravilhoso, um cabelo estilo Rolling Stones, estilo aqueles anos 70, Elton John, estilo David Bowie. Depois da gripe, né? Aquele George Michael também, o seu cabelo parece do George Michael. Então vamos lá, garotinho, quem que tá ao vivo com a gente? Batistinha, fica na sua, olha pro Capriotti. Vamos lá, Craque Neto, abraço pra você, pro Ricardo Capriotti, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, essa aqui é a semana mais importante, talvez, da história do Corinthians, porque, fora do campo, é claro, né? Porque eleições, o Corinthians tem um problema muito sério de grana, a gente já cansou de falar aqui, e a gente tá ao vivo com o candidato à presidência do Corinthians, Augusto Melo, que há cerca de 3 semanas nos atendeu, assim como o Duílio Monteiro Alves, como o Mário Gobi, e eles trouxeram aí o planejamento... No Baita Amigos também. No Baita Amigos, atravessou todo mundo, por sinal, na última sexta-feira foi o Duílio Monteiro Alves. Então, assim, só para que a gente possa explicar, a gente tem que ouvir todas as partes e ficar sempre muito atento, porque nesse momento a imprensa pode ser utilizada como massa de manobra para candidato, e aí para que a gente possa explicar o motivo do Augusto Melo. Para que a gente não seja usado, né? Exatamente. Muitas vezes a gente deixa ser usado achando que não, a gente deixa. Exatamente, mas para que a gente possa explicar, e aí a gente vai tomar todo o cuidado do mundo e fez questão de entrar em contato novamente com o Augusto Melo e vai colocar um trecho de um áudio, e alguns áudios vazaram para a imprensa. Isso é importante a gente falar para quem tá chegando agora e não tá entendendo. Alguns áudios da semana passada para essa vazaram para a imprensa, áudios em que o Augusto estaria agenciando atletas no União Barbarense, alguns atletas também no Vitória, e aí isso repercutiu, é claro, numa eleição, uma semana decisiva de eleição, de uma maneira muito ruim. Então a gente fez questão. Isso teria acontecido quando, Capelanes? Esses áudios vazados que foram de quando? No ano passado, da Copinha passada, não dessa de 2020 e 2019. Copa de São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Isso, exatamente. Lembrando que o Augusto Melo, na gestão Roberto de Andrade, fez um ótimo trabalho nas categorias de base do Corinthians, não remunerado, e aí pintou uma oportunidade que ele certamente vai explicar com muito mais propriedade do que eu, que tá ao vivo e tá ouvindo tudo isso que eu tô falando. Então a gente vai fazer o seguinte, Capriotti, para não alongar tanto aqui. Vamos colocar um trechinho curto desse áudio. Os áudios que eu recebi têm aproximadamente 8 minutos. A gente separou aí 50 segundos só para que a gente possa ilustrar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes e, consequentemente, o Augusto Melo vai ter todo o tempo do mundo para poder falar um pouquinho mais sobre essa situação também. Então, Augusto Melo falando agora aqui, é isso? Isso, né? A voz do Augusto gravado, Melo aqui. Exatamente. Vamos lá. Adilcinho, bichão, pelo WhatsApp, cara, é uma merda, porque eu interpreto você mal, você me interpreta mal e pode dar merda, cara. Eu não vou ficar discutindo com você no WhatsApp, acho que você tá super errado. O cara assediou o Caroço, não foi eu. O cara assediou o Caroço foi honesto com a gente em passar o telefone do cara. Eu tentei conversar com o cara, já vi que o cara só quer levar vantagem, quer o jogador pra ele. O cara não achava que o Caroço tinha agenciador e somos nós, entendeu? O cara tava assediando o Caroço pra ele. Eu não te falei que eu vou levar o Caroço para Rondônia, eu vou levar os jogadores que eu acho que eu tenho que levar, que eu consegui por aqui. Você já falou que não tá dentro, só que eu dei satisfação, como a gente tá numa parceria, eu dei satisfação para vocês, entendeu? Vou fazer isso aqui por parte, não é nada de jogador seu, nem nosso, entendeu, Adilcinho? Acho que a gente tem que falar as coisas pessoalmente, marca, eu vou pessoalmente, explico, porque você não tá entendendo, cara. Não tô tirando o jogador de ninguém, não tô fazendo nada, eu tô fazendo coisas boas para nós, tô dando satisfação do que pode ser feito. Se não quer dar opinião, você não aceitou fazer isso, eu faço com outros jogadores, eu não posso ficar amarrado também em todas as suas opiniões, entendeu? Porque senão eu não faço as minhas coisas. Bom, Capriotti, Craque Neto, estamos então com Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians, eleições neste sabadão, Craque. Na verdade, a gente dá o espaço para você, Augusto, para falar quem é Dilcinho, o que acontece, tanto é que quando você foi campeão mundial, você vê nos donos da bola e as pessoas estão usando muito isso, né? Como já usaram o meu também, né? As pessoas usam muito o que a gente fala, guarda, e aí você tem a Rádio Bandeirantes para falar o que você... Em cima de tudo isso que o João Paulo Capelanes já estava recebendo há um bom tempo, esses áudios, e ele, como a Rádio Bandeirantes, a verdade é a grife da Rádio Bandeirantes, do jornal Bandeirantes, do jornalismo Bandeirantes, é isso. A gente dá a oportunidade para as pessoas falarem. Por favor. Boa tarde, Craque Neto. Boa tarde, Capelani, Capriotti. Obrigado pelo espaço. É fantástico isso. Isso mostra o quanto a gente está forte, quanto eles estão jogando baixo para tentar nos derrubar, mas enfim... há 2 anos e pouco atrás, que eu larguei as categorias de base do Corinthians. Augusto, desculpa de interromper. Quando você fala isso é do lado político. Quem? É o Gobi ou o Duílio? Ou são os dois? Os dois lados. Os dois lados? Os dois lados tá estamos bom, juntos para nos tá derrubar. Bom, tá bom. Os dois lados, a única oposição é o Augusto Melo. Vou provar isso para vocês durante essa conversa.
Enfim, há 2 anos e pouco atrás, quase 3 anos, há 3 anos atrás que eu larguei a base, né? Depois de um excelente trabalho, mandando 299 pessoas embora, dando a economia de 1.350.000 na base, aumentando a porcentagem dos jogadores para o Corinthians, que antes tinha 5, 10, 15, nós elevamos para 70, para 80, para 100%, onde a maior venda da história do Pedrinho, participei do contrato, o Rony que está aí, foi eu que fiz o contrato e ia mandar ele embora, por conhecer de futebol, o Rony está aí, enfim. Me aposentei, fizemos um excelente trabalho na base. O André sabia de tudo isso que você fazia com o aval do Andrés? Não, era o presidente Roberto de Andrade na época, então, sabia. desculpa, perdão. O Roberto de Andrade sabia de tudo isso? Como sabia, presidente? levava tudo para ele, todo dia, 10 para as 9 da manhã, eu estava na Nova mostrando tudo, o nosso planejamento, projeto, ele assinava embaixo. Na Nova, que você quer dizer, é uma concessionária da Chevrolet. É onde ele despachava. Certo. Aliás, ele só despachava da Nova, não despachava nunca do Corinthians, certo? E aí a gente levava tudo para ele, o que acontecia na base, eu mostrava quais eram os defeitos, quais eram as soluções, ele me dava autonomia, por isso que nós tivemos uma base vencedora, diminuímos a economia de 2 milhões e pouco para 1 milhão, acabei com a parceria do Flamenguinho, que era uma parceria não Flamenguinho, tá? Flamenguinho de Guarulhos, isso, é bom, Flamenguinho de Guarulhos, que o Corinthians fazia uma parceria com eles lá, com os jogadores, certo? Isso. O Flamenguinho é uma excelente equipe, é um excelente clube, entendeu? Eles não tinham culpa, o Corinthians fez essa parceria, bancava e mandava jogadores para lá, que a gente não sabe até como. Mas eu fui um dos mentores a acabar com essa parceria na época com o Roberto. Enfim, demos uma economia aí só aí quase 600 mil reais mês, tá? Então isso mostra o trabalho. Depois daí foi cansativo, né? Cheguei a ter ameaças, cheguei a parar na UTI. Ameaça de morte? Tudo isso. Ameaça de morte. Você teve ameaça de morte, por quê? Isso, tive 2 ameaças porque a gente acabou com a farra de algumas coisas que existiam na base, nós limpamos a base, demos uma economia fantástica na base, todos os nossos jogadores sub-17 viraram profissional, está aí entre eles o Pedrinho, a maior venda da história do Corinthians, e todos eles nós elevamos a porcentagem para o Corinthians, que quando nós chegamos lá, Neto, era 5, 10, 15, nós elevamos essa porcentagem para 70, 80, 100%, Neto. Muitas pessoas falam que é utopia eu levar, hoje, que eu prego hoje como presidente, 100% para a base do Corinthians. Eles falam que é utopia. Como utopia? Hoje o que o empresário faz com o jogador, Neto, ele dá um celular, ele dá uma chuteira, ele dá uma cesta básica para o pai ou paga o aluguel. O Corinthians do tamanho que ele é. Você acha que o Corinthians não consegue manter uma família dessa? Então,